O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é com muita alegria que nós iniciamos nesse momento nosso 9º estudo do projeto Evangelizar, Renovar Atitudes. Eu me chamo Tamara Menezes e você está no canal Conhecendo o Espiritismo, pelo Centro Espírita Online Casa de Jesus. Eu já faço aquele pedido, deixa seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para que possamos chegar a cada vez mais a alcançar novos corações. Então, hoje nós vamos estudar esse 9º capítulo que se intitula Preocupação. Para quem está acompanhando o nosso estudo, sabe que nós temos uma playlist com todos os estudos anteriores. Os meus, por enquanto, são gravados, mas em breve estarei ao vivo com vocês também. Mas nós temos aqui nessa playlist todos os nossos capítulos anteriores. Então, caso você tenha perdido, não tenha assistido ainda, aproveite para fazer já uma maratona de todos esses estudos que nós já temos aqui no canal. E agradecer também a participação de vocês, os comentários, as reflexões, sempre tem contribuído muito no nosso estudo, nós nos sentimos muito felizes quando nós vemos, tanto no ao vivo, mas também os comentários dos vídeos, né? E estamos sempre junto com vocês, compartilhando dessa alegria que é estudar, né? Então, para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer uma prece, elevar os nossos corações e pensamento a Deus, nos harmonizarmos com a espiritualidade amiga. Em seguida, nós vamos ver uma mensagem que temos aqui da nossa amiga Sandra, que deixou o comentário no nosso estudo anterior, que foi sobre a verdade, e depois vamos adentrar ao nosso estudo. Então, vamos, nesse momento, fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, imaginar a figura amiga de Jesus, que certamente está ao nosso lado, com sua mão sobre os nossos ombros, como quem diz: estou aqui contigo, amigo. E assim, Senhor Jesus, envolvidos no teu abraço caloroso, nós te agradecemos por essa oportunidade. Mais um dia de estudo, mais uma oportunidade de elucidarmos as tuas mensagens através da lâmpada maravilhosa que é a doutrina espírita. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade do trabalho no bem, pela oportunidade de colocarmos à prova as nossas atitudes e, quem sabe, aprendermos a nos transformar. Obrigada pela lucidez, pela cognição, pelo entendimento, que nos permite um olhar atento às nossas questões, refletindo e não mais reclamando. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade da amizade que aqui nesse canal conseguimos cultivar e que a espiritualidade amiga, nesse momento, possa adentrar aos lares de cada um dos participantes desse estudo,
permitindo que as energias benfazejas tomem conta do ambiente. Fica conosco, Senhor, durante essa hora, expandindo os nossos corações e mentes ao Teu Evangelho. Muito obrigada. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai agora adentrar o nosso capítulo. Na verdade, primeiro a gente sempre faz aqueles comentários do vídeo anterior, né? A gente comenta, traz alguns comentários, faz alguns destaques. Quando tem perguntas também, é o momento que a gente tem para responder as perguntas. Aqui é um comentário, uma reflexão, mas também deixem perguntas, né? Deixem reflexões, questões que vocês queiram elucidar, para que possamos também fazer essa troca nesse comecinho de todo o estudo. E no capítulo anterior, nós estudamos a verdade, né? Quem fez com vocês foi a Rose Menezes, a minha querida mãe, e ela estava com vocês na semana passada fazendo essas questões. E aqui nós temos o comentário da Sandra, que nos traz uma reflexão muito oportuna, em que ela nos diz assim: gratidão, professora Rose e professora Tamara. Nós é que agradecemos, Sandra. Jesus nos abençoa trazendo verdade sobre o reino dos céus, do reino de Deus, esclarecendo todos os seres com a amorosidade de um irmão sábio. A nossa mente se expande conforme vamos trazendo estas verdades para o nosso coração. Eu sou autor da história e no teatro da vida crio o roteiro, coloco o título da dor ou do amor conforme a visão que tenho do mundo. Se deixar enganar é fugir ou se aprisionar em equívocos, mas buscar a verdade é libertador. E a paz sentida traz luz à consciência. O Pai da vida quer que evoluímos buscando seu Filho Jesus como exemplo do bem viver, para o bem servir, por amor a todos, sem distinção. Muito obrigada pelo tão belo estudo, querida Rose e querida Tamara. Sandra, nós é que agradecemos os teus comentários, sempre muito inspirados, nos deixam até sem palavras, porque é realmente isso, né? De tanta inspiração, a gente acaba também absorvendo essa inspiração. Muito obrigada por essa reflexão, e eu vou pegar esse finalzinho aqui, que é o que Deus realmente quer da gente, que a gente siga os passos de Jesus, no exemplo do bem servir, do bem viver e amar a todos sem distinção, que possamos sempre ter isso em mente, colocando o mandamento maior como nosso guia para essa estrada. Muito obrigada, Sandra, pelo teu comentário. Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje a temática é sobre preocupação. E aqui é interessante até a escolha do título de Hamed, ele separa a palavra, né? A gente usa muito a palavra preocupação como um adjetivo, né? Como aquela palavra de preocupar-se, mas aqui é quase que no próprio título ele já está explicando sobre o que a gente faz, a pré-ocupação, nos ocuparmos previamente, antecipadamente de algo que não diz respeito àquele momento. E aí, para utilizar dessa reflexão, Hamed faz o destaque do item 6 do capítulo 25 do Evangelho, que é buscar e achareis, nesse capítulo, nessa parte que ele fala sobre observar os pássaros do céu. E aí ele faz esse destaque, nós vamos ler o destaque e depois vamos adentrar ao capítulo fazendo daquela forma como nós já fazemos, lendo um pouquinho do trecho, fazendo a reflexão e no final elucidando de uma forma geral o capítulo. Então ele coloca assim nesse comecinho, ele faz o destaque. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam nem colhem. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, nesse pequeno trecho, nós já temos aqui o chamado de Jesus para viver o aqui e agora. Né? Esse capítulo do Evangelho, inclusive, Buscai e Achareis, é um capítulo muito inspirador, que nos leva a muitas reflexões e realmente a leitura dele na íntegra é muito necessária para o entendimento desse capítulo aqui do Renovando Atitudes. Né? Esse livro que Hamed, de uma forma muito didática, de uma forma muito psicológica, nos traz questões que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, trazendo como pano de fundo o Evangelho.
Então, aqui, nessa parte inicial, a gente já tem um chamado de Jesus, esse chamado, inclusive, ele consta no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, que é muito rico, é muito o diálogo que Mateus tem, né? A forma como ele dita as mensagens de Jesus, ela é muito próxima de Jesus, né? Mateus foi um dos que acompanhava Jesus escrevendo. Mateus era o Levi, né? Era um contador ali, ele era quem cuidava dos negócios, inclusive, então ele tinha uma capacidade lógica muito racional. É tanto que quando a gente lê o Evangelho de Mateus, é como se a gente se transportasse para os passos de Jesus. Pelo menos eu tenho essa percepção, o Evangelho de Mateus é um dos meus favoritos, né? Então, nós temos aqui, nesse comecinho, esse chamado de Jesus para pensarmos sobre o aqui e agora. Porque a preocupação, ou a preocupação, ela é sempre algo que nos tira do momento presente. Então, nesse capítulo, o objetivo de Hamed é exatamente nos trazer uma reflexão sobre o que tem nos tirado desse presente. O que tem nos afastado exatamente das reflexões que podemos ter no aqui e agora. Será que nós estamos vivendo muito mais com a ansiedade, com a angústia do futuro? Ou estamos nos apegando demais com o que já passou, sem a possibilidade nenhuma de voltar atrás? Então, esse é mais ou menos o caminho que Hamed vai nos fazer aqui refletir. Vamos ver o que ele nos diz aqui nesse comecinho. Então, ele começa falando que a estratégia da preocupação é nos manter distantes do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Se nós formos pensar pela definição de ansiedade, até mesmo na psicologia, na psiquiatria, nos estudos sobre o comportamento humano, a ansiedade, essa ânsia, ela é realmente algo de que não temos o controle, não sabemos o que pode acontecer, mas ela nos traz essa imobilização, é como se nós paralisássemos. Inclusive, pessoas que vivenciam a ansiedade acabam tendo as crises de ansiedade, o sofrimento relacionado a esse adoecimento, costumam dizer que se sentem paralisadas frente ao caos. É como se nós estivéssemos no olho do furacão. Tudo está acontecendo em volta e a gente não consegue fazer nada. E aí vem os sintomas principalmente físicos, né? Como a sudorese, a palpitação, o coração acelerado, e aí vem muitas pessoas acabam tendo a hiperventilação, que é aquela respiração descontinuada, que acaba, inclusive, levando a gente até realmente a passar mal fisicamente. Mas isso é um adoecimento psíquico. Né? É algo que a nossa mente não consegue manejar, não é capaz de lidar naquele momento, e essa angústia, que é sempre uma angústia preocupante, uma angústia que está lá, tem alguma coisa lá na frente, que nem aconteceu, talvez nem aconteça, mas te mobiliza no presente. E aí, o Hamed já nos traz dizendo que essa é uma estratégia de preocupação, é nos manter distantes desse momento do aqui e agora, o presente como uma dádiva, como algo que nós temos para usufruir neste momento que a única coisa que nós temos é o presente, né? Nós não temos como voltar atrás e modificar algo que já fizemos, ou também não temos como nos antecipar e chegar no futuro antes dele acontecer. O que nós temos é o aqui e agora. Mas, como estratégia dessa preocupação, acaba nos tirando o foco, acaba nos esvaindo, às vezes, de nós mesmos nesse momento. E aí ele vai nos dizer que acabamos, então, desperdiçando, por consequência, tempo e energias preciosas quando ficamos obcecados com eventos do porvir, com eventos que ainda estão por acontecer, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, como não temos nenhum controle, porque esquecemos de tudo e acabamos podendo ali, o que poderíamos dirigir seria as nossas vidas, acabamos até esquecendo disso. É como se nós perdêssemos o controle de um carro que está ali nas nossas mãos. Então, a ansiedade, ela nos leva nesse sentido, né? A turbulência do nosso coração, inclusive, recentemente, né, no domingo passado, nós tivemos o Evangelho com essa passagem de Jesus, não se turbe o vosso coração, né? Quando Jesus nos convida a nos acalmarmos, a pensarmos, observar os pássaros do céu, olhar os lírios do campo, ele está nos convidando a contemplarmos o momento presente, né? A não nos preocuparmos com o que nós não podemos ver, com o que nós não podemos controlar,
Porque o que nos foge do controle, quem cuida é Deus. O que nos escapa de vista, quem está olhando é Deus. Então, nós não devemos nos ocupar, perdendo o nosso tempo e a nossa energia com algo que não que não vai frutificar, né? Que não vai ter bons frutos naquele momento. Porque, na verdade, a ansiedade não nos traz bons frutos. No geral, assim, é bom e é importante a gente fazer um paralelo. A ansiedade é algo que nos acompanha desde os tempos primitivos. Inclusive, a ansiedade normal, como nós chamamos geralmente na psicologia, ela é algo que nós precisamos. É a ansiedade que nos protege, por exemplo, quando atravessamos uma rua e olhamos antes para os lados, porque nós temos medo, nós temos ali um estresse gerado pela angústia de podermos ser atropelados, por exemplo. Isso é primitivo, isso é instintivo. Então, a ansiedade normal, ela é protetiva. Ela, inclusive, nos antecipa, nos ajuda, nos auxilia, mas isso, nessa perspectiva, se chama previdência. Nós nos prevenimos, nós nos antecipamos no sentido do cuidado de si. E ela não é, no caso, uma ansiedade patológica, ela não nos faz mal, pelo contrário, ela nos oferece proteção. Agora, se eu começo a partir dessa angústia que me gera essa ansiedade normal, isso começa a me prejudicar, isso começa, por exemplo, a me imobilizar, e frente a uma situação que eu tenho que fazer uma escolha, que eu tenho que tomar uma decisão, eu paraliso, eu não consigo fazer nada, aí a gente está falando de uma ansiedade patológica, que não é essa lá dos tempos antigos, primitivos, que acompanha a gente na condição humana desde sempre. Isso já é algo que é da nossa emoção, que entra em contato com os nossos conteúdos internos, até mesmo com os nossos conteúdos espirituais, da história de vida do nosso espírito, e aí sim, tudo que se mistura com isso, acaba gerando esse caos, esse sofrimento, essa forma, inclusive, que o nosso corpo e mente tem de responder frente a essas situações, nos fazendo perder tempo, realmente, às vezes, perder dias, perder eventos, né? A pessoa, quando está imersa nessa situação de ansiedade, acaba abrindo mão até mesmo do convívio com a família, do convívio com os amigos, porque isso paralisa, né? E aí é que entra a questão e a importância de nós observarmos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de modo a podermos ter autonomia emocional, autonomia espiritual suficientes para mudar, para transformar, para renovar as nossas atitudes. Esse é o convite de Jesus. É o convite de edificação íntima, de reforma interior, porque através disso nós conseguimos, sim, mudar quem nós somos, né? Mudar as nossas relações, a qualidade das nossas relações e, quem sabe, também mudar o mundo em que nós vivemos, né? E aí ele continua nos trazendo aqui essas reflexões, em que ele diz assim: ele nos diz, então, que são realmente diversas essas preocupações sobre as quais nós não temos esse controle. Então, por exemplo, ele dá o exemplo da doença dos outros, a alegria ou não dos filhos, o amor das pessoas, o julgamento alheio sobre nós, a morte de um ente querido e outras tantas coisas que nós não temos controle. No entanto, ele fala que podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões, que não traremos a saúde, a felicidade, o amor, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Ou seja, quando isso foge das nossas possibilidades, é porque nós não podemos controlar. Então, o que nós temos que fazer é confiar nos desígnios de Deus, confiar na providência divina, confiar na previdência, porque ao que nós não podemos remediar, remediado está. Então, quando nós não podemos intervir, modificar alguma situação, é porque aquela situação ou quer nos apontar algo em nós para aprendizado, ou é porque aquela situação é como é, e nós devemos aprender dessa forma. Então, a possibilidade que nós temos de intervenção, geralmente, são das nossas atitudes. Nós não podemos, de forma nenhuma, achar que podemos modificar o outro, modificar a situação que não depende de nós, só porque nós queremos, só porque nós nos angustiamos com isso. Na verdade, nós temos que aprender a lidar com essa angústia, de modo que ela não nos paralise, de modo que ela não nos imobilize. E aí, sim, vai ser um caminho para, quem sabe, mudarmos a nossa atitude frente a essas situações. Uma pessoa, quando começa, por exemplo, um processo terapêutico de modificar essas questões de ansiedade, costuma
adentrar na causa da ansiedade. O que está causando? Qual é a fonte desse adoecimento? Qual é a fonte desse sofrimento? Porque se eu só trabalho com a consequência disso, né, ou seja, com que isso está me resultando, eu não vou tratar, eu não vou trabalhar isso de fato. Então, buscar a fonte das nossas imperfeições, buscar a fonte do nosso adoecimento moral, do nosso adoecimento psíquico e espiritual, é, quem sabe, um caminho para transformarmos intimamente. Nós precisamos pensar que o começo é daqui de dentro para fora, né? Então, eu não posso querer mudar o mundo se eu não transformo a mim mesmo. Não faz sentido, né? Então, vamos continuar aqui nessas reflexões, em que ele nos traz sobre o desgaste emocional, em que ele fala assim para a gente. Outra questão é quando passamos por enormes desequilíbrios causados pelo desgaste emocional de nos ocuparmos antes do tempo certo com coisas e pessoas, o que nos ocasiona insônias, decepções e angústias, pelo temor antecipado do que poderá vir a acontecer no amanhã. Então, muitas vezes, essa ânsia de não sabermos é o que nos angustia. A insônia, ela é um adoecimento físico, né, um transtorno de sono, que ele reflete tanto a questão psíquica, mas ele reflete no campo físico. Na insônia, as pessoas vivenciam a ausência do sono, ou quando adormecem, despertam e não conseguem voltar a dormir, ou não conseguem nem pegar no sono. Então, aquele momento de adormecer, entrar em vigília, isso tudo já é prejudicado. E o sono, ele é reparador. No momento em que o sono fica perturbado, a gente perturba também a nossa memória, a nossa atenção, o nosso humor, né? Quantos de nós, quando não tivemos uma boa noite de sono, não ficamos mal-humorados, não ficamos com aquele peso que é, né, ter que aguentar o dia todo com aquele mau humor? Isso, na verdade, é uma angústia. É algo que eu não consegui lidar ali, o meu sono não foi reparador o suficiente, e, na verdade, isso pode ser um reflexo dessas relações, dessa minha relação com essa preocupação. Então, a insônia, as decepções, a angústia, a própria ansiedade em si, elas são um reflexo desse desgaste emocional que o nosso espírito tem em tentar resolver, em tentar se antecipar, em tentar até mesmo, quem sabe, prever o que está acontecendo, o que vai acontecer. E aí, no capítulo 25 do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a elucidação de Kardec sobre isso, né? Ele vai nos explicar que não se deve, portanto, ver nessas palavras, as palavras de Jesus, mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono aos que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, nós temos que fazer, sim, a nossa parte. Nós temos que buscar o que nós podemos fazer frente a algo que eu não tenho controle. Eu preciso me resignar, eu preciso aceitar ativamente, eu preciso confiar nos desígnios de Deus, eu preciso ter certeza de que tudo é aprendizado, né? Então, na verdade, a nossa parte é confiar nos desígnios de Deus. A nossa parte é ter a certeza de que nada nos acontece por acaso, né? E aí Kardec vai falar que se ela nem sempre acode com o auxílio material, no caso essa providência, ela inspira pelo menos as ideias com os que se encontram pelos meios de sair da dificuldade. Então, mesmo que a gente não tenha ali uma intervenção direta da providência divina, a providência divina nunca nos abandona, a providência divina nunca falha. Então, ela sempre vai buscar alguma forma de nos inspirar a uma solução mais adequada, a uma escolha mais acertada. E essa inspiração, muitas vezes, ela pode vir através da prece, através do sono, através de uma lembrança ou até mesmo de uma situação que nos remete àquela angústia, àquela ansiedade. E aí, se a gente não observar os pássaros no céu, se a gente não olhar os lírios no campo, a gente vai perder de vista isso. É por isso que o convite de Jesus é viver o aqui e agora, para que possamos aproveitar o momento como dádiva, não é à toa que se chama presente.
Então, ele nos convida a olhar, observar os pássaros do céu, a olhar os lírios do campo, não apenas como uma contemplação, como algo que, eu não preciso fazer nada. O Kardec até fala disso, então eu preciso, é só ficar de braços cruzados que as coisas vão acontecer. Não, não é. Não é assim. Nós temos que fazer a nossa parte. A resignação, ela não é simplesmente uma aceitação passiva. A resignação é você compreender os desígnios de Deus, é você aceitar ativamente, fazendo também a sua parte. Então, não é de braços cruzados, não é sem fazer nada que nós vamos conseguir alcançar essa calma, essa paz que Jesus nos convida quando faz essa passagem. É, na verdade, através do nosso esforço e do nosso trabalho no bem, dentro das nossas capacidades, possibilidades e limitações. Então, nós temos que compreender essas limitações. Existe um limite para o que nós podemos fazer. Eu não posso me antecipar no futuro, pegar uma bola de cristal e olhar, então é isso. Até mesmo a questão da vidência, a gente critica um pouco, né, pensando que nós não podemos mudar o futuro. Né? Não existe destino, o meu destino é esse. Nós podemos fazer, se há algo que nós podemos prever, as nossas ações agora, que nós temos alcance com os recursos que dispomos agora. Então, não adianta nada eu ter uma bola de cristal e saber exatamente o que vai acontecer, porque tudo pode mudar. Uma escolha que eu faço hoje pode refletir amanhã de uma forma muito diferente. E esse é o momento. O momento é hoje, o momento é agora, para eu transformar minhas atitudes, para eu modificar a forma como eu lido com isso, com esse problema, com essa situação que me angustia. Porque é esse o convite. Não é para amanhã, não é para depois, não é para ontem, é para agora, né? É para esse momento. Então, vamos continuar aqui com essas reflexões. Então, ele nos faz essa diferença de preocupação e previdência. Ele vai trazer esses dois conceitos para a gente. Ele vai dizer, Hamed, né, ele vai falar que não podemos confundir preocupação com previdência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para dias vindouros é um tino de bom senso e lógica, mas prudência não é preocupação. Porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra vai ser irracional e vai acabar tolhindo o indivíduo, prejudicando esse indivíduo nos seus projetos e empreendimentos do hoje. E aí é importante a gente pensar que aquela questão que a gente estava falando agora há pouco, a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A ansiedade normal seria a previdência, seria eu me antecipar, hoje talvez chova, então é melhor eu levar um guarda-chuva, hoje vai fazer muito sol, é melhor eu passar um protetor solar. Isso é previdência, é eu me antecipar de algo que eu tenho controle, que eu tenho manejo imediato ali. Então eu vou me precaver, me antecipar, no sentido não de querer mudar alguma situação ou de me angustiar com isso, pelo contrário, no sentido de me preparar para a situação que está por vir. Agora, se, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo do guarda-chuva e do protetor solar. Se na ansiedade patológica eu temo a chuva, meu Deus, vai chover, o que eu faço? Eu acho que eu não vou nem sair de casa, nem sei se vai chover ou não, nem sei o quanto vai chover ou não, mas essa angústia, essa ansiedade me impede de fazer uma escolha. Então, nem me preparar, eu vou preparar. Já vai chover, vai cair o mundo, eu não vou sair de casa, eu vou ficar aqui, vou ficar imóvel. É isso que a ansiedade patológica nos faz. Ela nos imobiliza ao ponto de não podermos fazer uma escolha, ou até mesmo de nos desviar da atenção, do foco daquele momento. Então, eu esqueço que eu tenho um compromisso, eu esqueço que além desse compromisso, eu quero fazer algo, porque essa vontade, esse compromisso acaba se esvaindo, eu acabo ficando com medo, eu acabo ficando angustiado. Então, na verdade, a previdência, ela nos serve ao fortalecimento, ao preparo do que está por vir. Então, eu encontro recursos que eu preciso utilizar e eu utilizo isso com consciência, com lógica, com bom senso, diferente de uma ansiedade patológica. Então, o Kardec ele vai nos explicar sobre isso também, ele vai nos elucidar, falando qual que é o sentido dessa previdência. Ele vai dizer que Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, que nem sempre sabe se contentar com o que tem, acaba encontrando o supérfluo. Né? Então, ele reclama o supérfluo. O necessário não basta a essa pessoa, esse coração.
Aí a providência, então, deixa essa pessoa, esse coração entregue a si mesmo. E frequentemente ele acaba se tornando infeliz por culpa sua mesmo, por responsabilidade individual e por haver desatendido a essa voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus vai orientar para as consequências das suas próprias ações, a fim de que sirvam de lição para o futuro. Então, na verdade, tem até uma figurinha, né, um comentário assim bem popular que fala assim: ora, 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 se não são as consequências das minhas próprias ações. Né? No caso, assim, quando nós não agimos conforme as próprias leis de Deus, as leis da natureza, as leis do progresso, nós colhemos o fruto disso. Nós colhemos as consequências das nossas escolhas. Então, nós temos que pensar que as nossas escolhas vão ser compatíveis, vão ser proporcionais ao que delas fazemos. Então, se eu me inclino para uma dificuldade, para um medo, para uma angústia, eu vou tirar disso também um medo, uma dificuldade, uma angústia. Mas eu não vou tirar só por tirar, eu vou tirar para aprender com isso. Porque a providência divina é no sentido de estabelecer um aprendizado frente às situações. Não é em vão. Não é em vão o nosso sofrimento, não é em vão a nossa expiação, as nossas provas. Elas são, na verdade, recursos que o nosso espírito dispõe e muitas vezes escolhe para vivenciar os aprendizados necessários. E Deus sabe o que é melhor para nós. Deus entende as nossas necessidades. Então, tudo que nós temos é compatível a elas. Tudo que nós precisamos está aqui, como recursos infindáveis que a providência divina nos coloca. Só basta que saibamos aproveitar, né? Vamos continuar aqui com essas reflexões. E aí, Hamed vai nos dizer, ele vai nos trazer essa reflexão sobre o pensamento preocupante, né? Ele fala que na nossa educação social é estimulado esse vício do pensamento preocupante, principalmente no convívio familiar, né? Onde teve início o fato de relacionarmos a preocupação em proteger, em dar essa proteção. Então, ele vai dizer que nós passamos a nos comportar afirmando assim: lógico que eu me preocupo com você, eu te amo. Você tem que se preocupar com seus pais. Você não ama seus pais? Quem tem filhos vive em constante preocupação. E esse chamado de atenção que a Hamed nos faz acaba por normalizar ou banalizar uma ansiedade que pode se tornar patológica. A preocupação é importante até certo ponto, né? Enquanto ela é previdência, enquanto ela nos previne, né, e nos antecipa, nos preparando para o que pode vir, ela é boa, mas no momento em que ela se torna um vício, né, no sentido de nos preocuparmos demais, de super protegermos, né, aquele coração ou aquela situação, ou até mesmo de nos angustiarmos demais por algo que não temos o controle, aí ela se torna um problema, ela se torna patológica. Então, o nosso papel aqui seria nos desvencilharmos, né, desatarmos, eu queria procurar essa palavra, né? Nos desatarmos desse vício de pensamento preocupante, entendendo que a preocupação, enquanto previdência, enquanto precaução, enquanto sim proteção, mas proteção limitada, porque nós também só podemos ir até certo ponto, ela é importante. Agora, quando isso ultrapassa esse limite, quando isso nos imobiliza, nos deixa, inclusive, paralisados, sem uma certeza do que podemos fazer ou de como podemos agir, aí sim nós temos que saber entregar para Deus, colocar a Deus o que basta a Ele e ao que é necessário para nós, e confiar nos desígnios de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Né? Então, é nesse sentido que Ele nos alerta aqui, que nós também podemos, quem sabe, colocar em prática, né? Vamos continuar aqui essas reflexões. Então, ele nos aponta algumas consequências, né? Alguns desdobramentos do que pode acontecer. E ele fala que pensamos que estamos defendendo e auxiliando os entes queridos, quando, na verdade, estamos confinando-os e prejudicando-os por transmitir-lhes, às vezes, de modo imperceptível, medo, insegurança e pensamentos catastróficos. E aí ele vai falar para a gente que é exatamente por isso
que Jesus nos convida a não nos inquietarmos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Então, na verdade, quando o Hamed nos traz essa reflexão, é para que nós pensemos, né, para que nós possamos ter essa reflexão, esse entendimento de que Deus cuida de tudo, olhando cada um de nós, sabendo das nossas necessidades. Ou seja, nós devemos aprender ou desenvolver esse entendimento de nos concentrar no presente, nesse momento, nesse aqui e agora, nesse fenômeno que acontece na encarnação, nesse exato momento. Porque se nós soubermos fazer o uso adequado dos recursos que nós dispomos, com certeza vamos estar fazendo valer esse presente como uma dádiva divina que nós temos a oportunidade no hoje. Não é à toa esse nome presente, porque é o que nós temos de dádiva. É o que nós temos neste momento como algo que nos é oferecido para nos capacitarmos a então galgarmos novos lugares, novos espaços, novas dimensões do espírito. Se nós quisermos ser bem-aventurados, nós precisamos fazer agora o que nós podemos. As bem-aventuranças, elas são convites para o futuro, mas elas não devem, de forma nenhuma, não é esse o objetivo das bem-aventuranças, nos angustiar. Pelo contrário, as bem-aventuranças são previdência, elas são para nos preparar para algo de bom que nós podemos tirar, o bom fruto que nós vamos tirar das nossas experiências. Então, quando Jesus nos convida às bem-aventuranças, que são 8, nós teremos a oportunidade, inclusive em alguns próximos capítulos, a pensarmos um pouco sobre elas, é exatamente no sentido de preparar o nosso espírito para então estarmos em lugares melhores, em um ambiente mais adequado à nossa condição. Então, se no momento nós estamos vivenciando a turbulência, é porque nessa turbulência existe algo que, nesse presente momento, vai nos ensinar, vai nos trazer, pelo menos, um aprendizado nesse sentido, principalmente de nos capacitar a mais na frente estarmos mais fortes, mais prudentes, mais acertando as nossas ações. E aí sim fazer as escolhas adequadas também ao seu tempo, também aos recursos que dispormos na frente e também à condição proporcional ao que nosso espírito esteja ocupando. Nada é desproporcional. Na providência divina não há falhas. Então, nada é em desacordo. Eu não mereço, ó céus, ó vida, quem sou eu? Não, nós somos quem somos, porque temos aqui, colhendo as consequências das nossas próprias escolhas e nos refazendo a partir delas. Então, nós temos uma oportunidade. É isso. Se não soubermos aproveitar, não é tempo perdido. Não há tempo perdido. Porque Deus vai colher o melhor de nós. E aí teremos outra oportunidade. E outra, e assim por diante. Porque a providência divina, o progresso, eles nunca falham, eles acontecem. O progresso vai acontecer, inevitavelmente. Então, sempre que pudermos aproveitar o aqui e agora, o hoje, observar os pássaros no céu, olhar os lírios do campo, estando presentes e acreditando nos desígnios de Deus, que saibamos fazer isso da melhor forma, porque é isso que Deus quer da gente. Ele só quer um cadinho de confiança, um cadinho de fé. Vamos continuar aqui, então, nessas reflexões, quase nos encaminhando. Esse capítulo é um capítulo mais curtinho, a gente já está quase nos encaminhando para o final, mas ainda temos algumas reflexões a fazer. Então, ele diz assim: o Criador provê suas criaturas como necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-la. Vede os pássaros no céu, vede os lírios do campo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a informação de que a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem, então, administrar segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, aos bens que ela dá. Então, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário.
esse sentimento, esse movimento de fraternidade que a Terra fará, provavelmente, já numa condição de regeneração, numa condição em que o mal não se sobrepõe ao bem, será um momento em que nós, então, também estaremos mais fraternos. Então, o caminho para que nós saibamos olhar os lírios do campo, observar os pássaros do céu, é entender essa fraternidade que Jesus tem conosco. Jesus é nosso irmão, ele caminha conosco, ele está numa condição mais elevada, por isso ele nos ensina, ele nos oferece como maestria, né? Ele é nosso mestre e guia, mas ele também já esteve na condição de nós, espíritos imperfeitos. Ele sabe o que o nosso coração necessita. E aí é como o Hamed vai nos elucidar. Ele vai explicar que, além do mais, além disso, pedia-nos que nós fizéssemos observações como a vida se comporta e que nós deixássemos de nos preocupar. Né? Então, Jesus, quando nos convida a olhar para a nossa criação divina, que todos acolhem, é exatamente nesse sentido. Observa a natureza. Olha como a natureza flui, sem necessidade de intervenção nesse momento. Olha só os pássaros ali migrando quando necessário. Olha só a flora modificando conforme as estações. É lógico que as nossas intervenções, as intervenções humanas, por exemplo, na questão ambiental da Terra, acaba que a própria natureza sofre as agressões e sofre as consequências dessas escolhas. Mas isso também é resgate para nós, porque nós também colheremos esses frutos, por exemplo, com a escassez, com a falta de água potável, com a ausência dos recursos naturais, porque estamos colocando à prova todos esses recursos. Então, o bem uso desses recursos é exatamente no sentido até mesmo de sermos sustentáveis, de fazermos escolhas adequadas para que as bem-aventuranças possam chegar e nós possamos colher esses frutos. Né? Então, Jesus queria dizer, na verdade, com essas afirmativas, que tudo o que nós vemos tem uma ligação conosco, né? E com todas as partes do universo. É como se nós todos fôssemos parte de uma mesma verdade, participantes de uma natureza comum. Então, nós temos sim que fazer valer esse conhecimento, essa lucidez, diferente, por exemplo, dos animais que não têm essa capacidade, mas os animais não ferem a natureza. Por que será? Por que será que os animais que usam da natureza, entendem os seus recursos, fazem o trabalho dentro das suas capacidades mentais, né, limitações que o princípio inteligente que reina sobre eles tem? Então, eles estão na causa, eles estão ali naquela condição de entender aquela causa. Nós que já temos, além do princípio inteligente, temos também o espírito, uma independência moral, temos uma inteligência também em desenvolvimento, né? Para quem sabe um dia alcançarmos a perfeição, nos desviamos do caminho. Não sabemos fazer o bom uso, usamos do tesouro da natureza a um benefício próprio. Fazemos as colheitas de modo desenfreado, sem nos preocupar com o futuro, e isso acaba refletindo consideravelmente, né? E isso acaba nos angustiando de fato. Mas aí é que entra a questão. Temos que nos preocupar agora para, se quisermos no futuro colher bons frutos, termos essa capacidade. Então, o nosso propósito é aqui e agora, neste momento, que possamos sim arregaçar as mangas, colocar o trabalho para frente, fazer valer esses princípios de Jesus, esse compromisso que nós temos em preparar um terreno, né? Estarmos aqui dispostos a colher esses bons frutos amanhã. Né? E aqui o Hamed vai nos trazer, chegando então nesse encerramento de capítulo, trazendo essa reflexão, que as mesmas causas que cooperam para o benefício de uns, cooperam da mesma forma para o de outros. E aí ele vai encerrar esse capítulo nos dizendo que quando há confiança, existe fé. E essa fé que abre o fluxo divino para a manutenção e a prosperidade da nossa existência, nos dando juntamente a proteção que nós buscamos em todos os níveis da nossa vida. Então, nós temos que fazer valer essa confiança, essa resignação, essa fé ativa nos desígnios de Deus, para que possamos, então, colher esses frutos,
não nos angustiarmos com o dia de amanhã, porque ao dia de amanhã só Deus sabe. E a cada dia basta o seu mal. Ou seja, a cada dia nós temos os nossos desafios, nós temos as adversidades que nós precisamos vivenciar. E aí é importante também, como uma reflexão final, nós tentarmos pensar esse dia que Jesus fala no Evangelho, né? A cada dia basta o seu mal, como a encarnação. Né? Nós não podemos, de forma nenhuma, desviar a nossa atenção para o nosso eu do passado, aquele homem velho, aquele velho espírito que, por vezes, já pode até mesmo trazer questões no agora, né? Fazer emergir sentimentos que são mais primitivos, ou até mesmo não nos preocuparmos em adiantarmos as nossas experiências futuras, o que vai ser de nós, quem vai ser o nosso espírito no futuro, porque a cada dia basta a sua necessidade. A cada dia basta, de fato, e nós temos a cada dia como uma encarnação, né, como uma reencarnação, uma oportunidade nova. Então, a cada dia também basta essa oportunidade. Que saibamos sempre aproveitar essas oportunidades. É isso que nós tínhamos para conversar hoje. Deixo meu beijo carinhoso, meu abraço caloroso para cada um de vocês. Não esqueçam de comentar aqui no vídeo, colocar as reflexões, dúvidas, perguntas. Coloquem aqui para que a gente possa fazer uma troca cada vez mais próxima. Então, vamos lá fazer nossa prece final. Agradecer mais uma vez a Jesus por esse momento. Fechando os olhos, imaginando a figura amiga de Jesus, que esteve ao nosso lado durante essa hora, durante esse estudo. E assim, Senhor Jesus, agradecidos por essa oportunidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho, com essa lupa que a doutrina espírita nos oferece, ampliando as possibilidades, no emaranhar das letras, fazendo-nos entender, interpretando adequadamente as Tuas orientações. Nós te pedimos, Senhor, com humildade, que nos ampare em nossas escolhas, que permaneça próximo de nós, nos inspirando, nos dando somente o necessário ao nosso aprendizado. Muito obrigada, Senhor querido, por mais um dia, por mais uma vida. Fica conosco durante essa semana, visitando os nossos lares, os nossos corações, amparando os corações encarnados e desencarnados que necessitem do teu auxílio. E pedimos também a espiritualidade amiga da Casa de Jesus, que acolha na sua assistência espiritual cada um de nós que necessite do auxílio. Muito obrigada, e que assim seja. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.